O Forasteiro, 1926, por H.P. Lovecraft. Naquela noite o barão sonhou com muitas aflições, e todos os seus hóspedes guerreiros com sombra e forma de bruxa e demônio e grande verme de caixão foram longamente atormentados por pesadelos. Keats. Infeliz é aquele a quem as memórias da infância trazem apenas medo e tristeza. Miserável é aquele que olha para trás sobre horas solitárias em vastos e sombrios quartos, com tapeçarias marrons e fileiras enlouquecedoras de livros antigos, ou sobre vigílias assustadas em bosques crepusculares de árvores grotescas, gigantescas e cobertas de cipós, que silenciosamente acenam com ramos torcidos muito no alto. Tal sorte os deuses me deram. A mim, o atordoado, o desapontado, o árido, o quebrado. E ainda assim eu estou estranhamente contente e me apego desesperadamente àquelas memórias secas quando minha mente momentaneamente ameaça alcançar além, para o outro. Eu não sei onde eu nasci, salvo que o castelo era infinitamente antigo e infinitamente horrível, cheio de passagens escuras e tendo tetos altos, onde o olho podia encontrar apenas teias de aranha e sombras. As pedras nos corredores desmoronando sempre pareciam horrivelmente úmidas, e havia um cheiro amaldiçoado por toda parte, como dos corpos empilhados de gerações mortas. Nunca era claro, de modo que eu às vezes costumava acender velas e olhar fixamente para elas, para alívio. Nem havia qualquer sol lá fora, uma vez que as árvores terríveis cresciam altas, acima da torre acessível mais alta. Havia uma torre preta que alcançava acima das árvores, para o céu exterior desconhecido. Mas aquilo estava parcialmente arruinado e não podia ser acendido, a não ser por uma escalada quase impossível na parede pura, pedra por pedra. Eu devo ter vivido anos neste lugar, mas eu não consigo medir o tempo. Seres devem ter cuidado de minhas necessidades. Ainda assim, eu não consigo recordar nenhuma pessoa, exceto eu mesmo, ou qualquer coisa viva, exceto os ratos silenciosos, e morcegos, e aranhas. Eu acho que quem quer que me tenha amamentado deve ter sido chocantemente envelhecido, já que minha primeira concepção de uma pessoa viva era de algo zombeteiramente parecido comigo mesmo, ainda assim distorcido, enrugado e decadente como o castelo. Para mim, não havia nada de grotesco nos ossos e esqueletos que espalhavam algumas das criptas de pedra bem abaixo, entre as fundações. Eu fantasticamente associava estas coisas com eventos do dia a dia. E pensava que eles eram mais naturais do que as figuras coloridas de seres vivos que eu encontrava em muitos dos livros mofados. De tais livros, eu aprendi tudo o que eu sei. Nenhum professor me exortou ou guiou. E eu não consigo recordar ter ouvido qualquer voz humana em todos aqueles anos, nem mesmo a minha. Pois, embora eu tivesse lido sobre o discurso, eu nunca tinha pensado em tentar falar em voz alta. Meu aspecto era uma questão igualmente impensada, pois não havia nenhum espelho no castelo, e eu meramente me considerava por instinto como aparentado com as figuras jovens que eu via desenhadas e pintadas nos livros. Eu me senti consciente da juventude, porque eu me lembrava de tão pouco. Lá fora, através do fosso pútrido e sob as árvores escuras e mudas, eu frequentemente deitava e sonhava por horas sobre o que eu lia nos livros. E ansiosamente me imaginava em meio a multidões alegres no mundo ensolarado além da floresta sem fim. Uma vez eu tentei escapar da floresta, mas enquanto eu ia mais longe do castelo, a sombra se tornou mais densa, e o ar mais cheio de medo preocupante, de modo que eu corri freneticamente de volta, para que eu não perdesse meu caminho em um labirinto de silêncio noturno. Então, através de crepúsculos sem fim, eu sonhei e esperei, embora eu não soubesse o que eu esperava. Então, na solidão sombria, meu anseio por luz se tornou tão frenético que eu não conseguia mais descansar. E eu ergui mãos suplicantes para a única torre preta arruinada que alcançava acima da floresta, para o céu exterior desconhecido. E por fim, eu resolvi escalar aquela torre, cair, embora eu pudesse, já que seria melhor vislumbrar o céu e perecer do que viver sem nunca contemplar o dia. No crepúsculo úmido, eu escalei os degraus de pedra, gastos e envelhecidos, até que eu alcancei o nível onde eles cessaram. E depois me agarrei perigosamente a pequenos pontos de apoio, levando para cima. Horrível e terrível era aquele cilindro morto, sem escadas de rocha, preto, arruinado e deserto, e sinistro, com morcegos assustados cujas asas não faziam nenhum ruído. Mas mais horrível e terrível ainda era a lentidão do meu progresso, pois escalasse eu como pudesse, a escuridão no alto não se tornou mais fina,
e um novo arrepio, como de mofo assombrado e venerável, me assaltou. Eu estremeci enquanto me perguntava por que eu não alcançava a luz, e teria olhado para baixo se eu tivesse ousado. Eu imaginei que a noite tinha chegado repentinamente sobre mim, e inutilmente apalpei com uma mão livre por uma embrasura de janela para que eu pudesse espreitar para fora e acima, e tentar julgar a altura que eu tinha alcançado. De repente, após uma infinidade de rastejamento terrível e cego para cima daquele precipício côncavo e desesperado, eu senti minha cabeça tocar uma coisa sólida. E eu soube que devia ter alcançado o telhado, ou pelo menos algum tipo de piso. Na escuridão, eu ergui minha mão livre e testei a barreira, encontrando a pedra e imóvel. Então veio um circuito mortal da torre, agarrando-me a quaisquer que fossem os pontos de apoio que a parede viscosa pudesse dar. Até que finalmente minha mão de teste encontrou a barreira cedendo, e eu me virei para cima novamente, empurrando a laje ou porta com minha cabeça, enquanto eu usava ambas as mãos em minha ascensão medrosa. Não havia nenhuma luz revelada acima, e enquanto minhas mãos iam mais alto eu soube que minha escalada tinha terminado para o momento. Já que a laje era a escotilha de uma abertura levando a uma superfície de pedra de nível de maior circunferência do que a torre mais baixa, sem dúvida o chão de alguma câmara de observação alta e espaçosa. Eu rastejei cuidadosamente e tentei impedir a laje pesada de cair de volta para o lugar, mas falhei na última tentativa. Enquanto eu jazia exausto no chão de pedra, eu ouvi os ecos estranhos de sua queda. Mas esperei quando necessário reabri-la. Acreditando que eu estava agora em uma altura prodigiosa, muito acima dos galhos amaldiçoados da floresta, eu me arrastei para cima do chão e apalpei por janelas para que eu pudesse olhar pela primeira vez para o céu. E a lua e estrelas das quais eu tinha lido. Mas em todas as mãos eu fiquei desapontado, uma vez que tudo o que eu encontrei foram vastas prateleiras de mármore, ostentando caixas oblongas odiosas de tamanho perturbador. Mais e mais eu refleti e me perguntei quais segredos veneráveis poderiam permanecer nesta torre alta, tantos éons cortados do castelo abaixo. Então, inesperadamente, minhas mãos encontraram uma porta, onde pendurava um portal de pedra, áspero com cinzelamento estranho. Tentando, eu o encontrei trancado, mas com uma explosão suprema de força, eu superei todos os obstáculos e arrastei-o aberto para dentro. Enquanto eu fazia isso, veio para mim o êxtase mais puro que eu jamais conheci. Pois brilhando tranquilamente através de uma grade ornamentada de ferro e para baixo uma passagem de pedra curta de degraus que ascendia da porta recém-encontrada, estava a radiante lua cheia, que eu nunca tinha visto antes, exceto em sonhos e em visões vagas que eu não ousava chamar de memórias. Imaginando agora que eu tinha alcançado o próprio pináculo do castelo, eu comecei a correr para cima dos poucos degraus além da porta. Mas o repentino encobrimento da lua por uma nuvem me fez tropeçar, e eu apalpei meu caminho mais lentamente no escuro. Ainda estava muito escuro quando eu alcancei a grade, que eu tentei cuidadosamente e encontrei destrancada, mas que eu não abri por medo de cair da altura incrível a qual eu tinha escalado. Então a lua saiu. O mais demoníaco de todos os choques é aquele do abismalmente inesperado e grotescamente inacreditável. Nada que eu tinha passado antes podia se comparar em terror com o que eu agora vi, com as maravilhas bizarras que a visão implicava. A visão em si era tão simples quanto era estupefaciente, pois era meramente isto. Em vez de uma perspectiva vertiginosa de copas de árvores vistas de uma eminência alta, estendia-se ao meu redor em um nível, através da grade, nada menos do que o chão sólido, decorado e diversificado por lajes de mármore e colunas, e ofuscado por uma antiga igreja de pedra, cuja torre arruinada brilhava espectralmente ao luar. Meio inconsciente, eu abri a grade e cambaleei para fora sobre o caminho de cascalho branco que se estendia em duas direções. Minha mente, atordoada e caótica como estava, ainda continha o desejo frenético por luz, e nem mesmo a maravilha fantástica que tinha acontecido podia deter meu curso. Eu não sabia nem me importava se minha experiência era insanidade, sonho ou magia, mas estava determinado a contemplar brilho e alegria a qualquer custo. Eu não sabia quem eu era ou o que eu era, ou o que meus arredores poderiam ser. Embora, enquanto eu continuava a tropeçar ao longo, eu me tornasse consciente de uma espécie de memória latente e medrosa que tornou meu progresso não totalmente fortuito. Eu passei sob um arco para fora daquela região de lajes e colunas,
e vaguei pelo campo aberto. Às vezes seguindo a estrada visível, mas às vezes deixando-a curiosamente para trilhar através de prados onde apenas ruínas ocasionais denotavam a antiga presença de uma estrada esquecida. Eu nadei através de um rio rápido, onde a alvenaria desmoronando e coberta de musgo contava de uma ponte há muito tempo desaparecida. Mais de 2 horas devem ter se passado antes que eu alcançasse o que pareceu ser meu objetivo, um castelo venerável coberto de era em um parque densamente arborizado, enlouquecedoramente familiar, ainda cheia de estranheza, perplexa para mim. Eu vi que o fosso estava preenchido e que algumas das torres conhecidas foram demolidas, enquanto novas alas existiam para confundir o espectador. Mas o que eu observei com principal interesse e deleite foram as janelas abertas, gloriosamente em chamas, com luz e enviando para fora som da alegria mais alegre. Avançando para uma destas, eu olhei para dentro e vi uma companhia vestida estranhamente, de fato, divertindo-se e falando brilhantemente uns com os outros. Eu nunca tinha, aparentemente, ouvido a fala humana antes, e só conseguia adivinhar vagamente o que foi dito. Alguns dos rostos pareceram conter expressões que traziam recordações incrivelmente remotas. Outros eram totalmente alienígenas. Eu agora pisei através da janela baixa para a sala brilhantemente iluminada, pisando enquanto eu fazia isso de meu único momento brilhante de esperança para minha convulsão mais negra de desespero e percepção. O pesadelo veio rápido, pois enquanto eu entrava, ocorreu imediatamente uma das demonstrações mais aterrorizantes que eu jamais tinha concebido. Mal eu tinha cruzado a soleira quando desceu sobre toda a companhia um medo repentino e não anunciado de intensidade hedionda, distorcendo cada rosto e evocando os gritos mais horríveis de quase todas as gargantas. A fuga era universal, e no clamor e pânico vários caíram em um desmaio e foram arrastados por seus companheiros fugindo loucamente. Muitos cobriram seus olhos com suas mãos e mergulharam cegamente e desajeitadamente em sua corrida para escapar, derrubando móveis e tropeçando contra as paredes antes que eles conseguissem alcançar uma das muitas portas. Os gritos eram chocantes. E enquanto eu ficava na sala brilhante, sozinho e atordoado, escutando seus ecos desaparecendo, eu tremia ao pensar no que poderia estar espreitando perto de mim, invisível. Em uma inspeção casual, o quarto pareceu deserto, mas quando eu me movi em direção a uma das alcovas, eu pensei ter detectado uma presença ali. Uma dica de movimento além da porta arqueada dourada, levando a outro e algo similar quarto. Enquanto eu me aproximava do arco, eu comecei a perceber a presença mais claramente. E então, com o primeiro e último som que eu já proferi, uma ululação horrível que me revoltou quase tão pungentemente quanto sua causa nociva, eu contemplei em plena, vívida e medonha a monstruosidade inconcebível, indescritível e inominável que por sua simples aparência tinha mudado uma companhia alegre para uma manada de fugitivos delirantes. Eu não consigo nem insinuar como era, pois era um composto de tudo o que é imundo, estranho, indesejável, anormal e detestável. Era a sombra macabra de decadência, antiguidade e desolação, o eidolon pútrido e pingando de revelação insalubre, o descobrimento horrível daquilo que a terra misericordiosa deveria sempre esconder. Deus sabe que não era deste mundo, ou não mais deste mundo. Ainda assim, para meu horror, eu vi em seus contornos comidos e reveladores de ossos uma paródia sorridente e abominável na forma humana, e em seu vestuário mofado e desintegrante uma qualidade indizível que me arrepiou ainda mais. Eu estava quase paralisado, mas não tanto para fazer um esforço fraco para a fuga. Um tropeço para trás que não conseguiu quebrar o feitiço no qual o monstro sem nome e sem voz me manteve. Meus olhos, enfeitiçados pelos orbes vidrados que olhavam fixamente e repugnantemente para eles, se recusaram a fechar, embora eles estivessem misericordiosamente embaçados e mostraram o objeto terrível, mas indistintamente após o primeiro choque. Eu tentei levantar minha mão para impedir a visão. Ainda assim, tão atordoados estavam meus nervos que meu braço não conseguia obedecer à minha vontade. A tentativa, no entanto, foi suficiente para perturbar meu equilíbrio, de modo que eu tive que cambalear para frente vários passos para evitar cair. Enquanto eu fazia isso, eu me tornei repentinamente e agonizantemente ciente da proximidade da coisa de carniça, cuja respiração oca e hedionda eu meio imaginei que conseguia ouvir. Quase louco, eu me encontrei ainda capaz de estender uma mão para afastar a aparição fétida que pressionava tão perto.
Quando, em um segundo cataclísmico de horror cósmico e acidente infernal, meus dedos tocaram a pata podre estendida do monstro sob o arco dourado. Eu não gritei, mas todos os ghouls demoníacos que cavalgam o vento noturno gritaram por mim, como naquele mesmo segundo. Ali desabou sobre minha mente uma única e fugaz avalanche de memória aniquiladora de alma. Eu soube naquele segundo tudo o que tinha sido. Eu me lembrei além do castelo medonho e das árvores, e reconheci o edifício alterado no qual eu agora estava. Eu reconheci o mais terrível de todos, a abominação profana que estava sorrindo diante de mim, enquanto eu retirava meus dedos maculados dos seus próprios. Mas no cosmos há bálsamo, assim como a amargura, e aquele bálsamo é nepente. No horror supremo daquele segundo, eu esqueci o que tinha me horrorizado, e a explosão de memória negra desapareceu em um caos de imagens ecoando. Em um sonho, eu fugi daquela pilha assombrada e amaldiçoada e corri rapidamente e silenciosamente ao luar. Quando eu voltei para o lugar do cemitério de mármore e desci os degraus, eu encontrei a escotilha de pedra imóvel. Mas eu não fiquei triste, pois eu tinha odiado o castelo antigo e as árvores. Agora eu cavalgo com os ghouls zombeteiros e amigáveis no vento noturno e brinco de dia entre as catacumbas de Nefrenka no vale selado e desconhecido de Hadoth pelo Nilo. Eu sei que a luz não é para mim, exceto a da lua sobre os túmulos de rocha de Neb, nem qualquer alegria, exceto as festas sem nome de Nitocris abaixo da grande pirâmide. Ainda assim, em minha nova selvageria e liberdade, eu quase dou as boas-vindas à amargura da alienação. Pois, embora o nepente tenha me acalmado, eu sei sempre que eu sou um forasteiro, um estranho neste século e entre aqueles que ainda são homens. Isto eu tenho sabido desde que eu estendi meus dedos para a abominação dentro daquela grande moldura dourada. Estendi meus dedos e toquei uma superfície fria e inflexível de vidro polido.